Inscreva-se em nosso canal para explorar lendas assustadoras e mergulhar no mundo do sobrenatural. Prepare-se para uma história arrepiante de aparições fantasmagóricas em uma noite encharcada de chuva. A chuva caía incessantemente, transformando a paisagem em um borrão de sombras e reflexos distorcidos. Era uma daquelas noites em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia se enfraquecer, permitindo que presenças sombrias se manifestassem. Na estrada sinuosa que cortava a floresta densa, uma figura vaga podia ser vista de relance, deslizando entre as árvores como uma sombra fugaz. Era difícil discernir seus contornos na escuridão impenetrável, mas uma aura de frieza e inquietação seguia seus passos. Os trovões ecoavam no horizonte, iluminando brevemente a figura espectral. Não havia rosto visível, apenas uma silhueta pálida que se movia silenciosamente, como se estivesse em busca de algo perdido há muito tempo. Os moradores locais falavam em sussurros sobre a estrada amaldiçoada, onde viajantes desavisados encontravam seu destino final nas mãos das aparições noturnas. Dizia-se que eram almas perdidas, incapazes de encontrar descanso na vida após a morte. À medida que a noite avançava, mais histórias emergiam. Testemunhas relatavam encontros com sombras que se materializavam diante de seus olhos, deslizando pela chuva como espectros de um passado esquecido. Os relatos eram consistentes, uma sensação de arrepios na espinha, seguida pelo inexplicável desaparecimento das figuras. Os mais corajosos tentaram desvendar o mistério, armados com lanternas trêmulas e corações acelerados. Em meio à tempestade, encontraram vestígios de uma presença sobrenatural, pegadas na lama que levavam a lugar nenhum, vozes sussurrantes levadas pelo vento que desafiavam a razão. Uma noite, um viajante solitário se aventurou pela estrada amaldiçoada, movido pela curiosidade que queima na alma dos audaciosos. Ele não sabia o que encontraria, mas estava determinado a desvendar os segredos ocultos nas sombras da noite chuvosa. A figura sombria surgiu diante dele, seus olhos vazios refletindo a luz trêmula da lanterna. O viajante sentiu um frio cortante na espinha, mas não podia recuar agora. Ele havia se comprometido a descobrir a verdade por trás das lendas que assombravam aquele lugar esquecido. A aparição estendeu uma mão espectral em sua direção, emitindo um murmúrio ininteligível que ecoava na mente do viajante. Era como se os segredos do além estivessem sendo sussurrados diretamente em seus ouvidos, revelando verdades que deveriam permanecer ocultas. O viajante percebeu então que não estava lidando apenas com uma história de fantasmas, mas sim com um aviso do destino. As aparições não eram meros espectros sem propósito, eram guardiões de um segredo que poderia alterar o curso da história se descoberto. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, o viajante tomou uma decisão. Ele não poderia desvendar tudo sozinho, mas seu relato seria um aviso para os futuros aventureiros. Naquela estrada escura e chuvosa, as sombras guardam mais do que meras lendas. À medida que ele partia, a figura desapareceu lentamente na névoa da chuva, fundindo-se novamente com a escuridão da noite. O mistério permanecia, como um enigma insolúvel que desafiava a compreensão humana e alimentava o medo ancestral de um mundo além do nosso. Assim, a estrada amaldiçoada continuava a atrair os corajosos e os curiosos, cada um buscando respostas que talvez nunca fossem totalmente encontradas. E o espírito daquela noite chuvosa permanecia como um guardião sombrio das histórias não contadas, esperando pacientemente por seu próximo encontro com o desconhecido. Os trovões ecoavam cada vez mais próximos, como se o próprio céu estivesse em fúria. As árvores, encharcadas de chuva, pareciam sussurrar segredos esquecidos, suas folhas murmurando em uníssono com o vento uivante. O viajante sabia que não podia simplesmente virar as costas para o que havia encontrado. Havia um mistério profundo e sombrio esperando para ser desvendado. Enquanto seguia pela estrada, os relâmpagos iluminavam brevemente figuras espectrais que dançavam entre as sombras das árvores. Cada aparição parecia mais definida, mais real. Ele sentia seus olhares vazios cravados em suas costas, como se o julgassem por ousar invadir seu domínio. A chuva, incessante e implacável, transformava a estrada em um rio lamacento. A cada passo, o viajante sentia como se estivesse sendo puxado para o fundo por mãos invisíveis. Ele precisava encontrar um abrigo, um lugar onde pudesse entender os murmúrios que ainda ecoavam em sua mente. No meio da estrada,
Uma velha cabana apareceu como uma visão fantasmagórica. Suas paredes de madeira apodrecida pareciam estar à beira do colapso, mas ofereciam uma promessa de refúgio contra a tempestade. Hesitante, ele empurrou a porta rangente e entrou. O interior da cabana era um labirinto de sombras. A luz trêmula de sua lanterna revelava móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um velho diário, abandonado sobre uma mesa em um canto. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam cobertas de anotações desesperadas e desenhos de figuras espectrais. Conforme folheava o diário, o viajante percebeu que ele pertencia a um antigo morador da vila próxima, que havia desaparecido misteriosamente há décadas. As últimas páginas contavam a história de um pacto sombrio, selado com entidades de outro mundo, que resultou em uma maldição sobre a estrada. Os desenhos mostravam as mesmas figuras que ele havia visto na estrada. Aparições sombrias que emergiam da chuva e da escuridão, presenças inquietas que não encontravam paz. Ele sabia que o que havia lido não era apenas uma lenda, era uma advertência, um grito de desespero de alguém que havia visto verdadeiro horror. Um som suave de passos arrastados o fez levantar os olhos. Na entrada da cabana, uma figura espectral se materializou. Seu rosto era indistinguível, uma máscara de sombras e tristeza. A figura levantou um braço, apontando para o diário como se quisesse que ele entendesse algo mais profundo, algo mais terrível. O viajante sentiu um calafrio na espinha, mas não recuou. Em vez disso, continuou lendo, tentando decifrar as últimas palavras do morador desaparecido. A estrada não é apenas um caminho, é uma passagem, um limiar entre o nosso mundo e o deles. De repente, a lanterna piscou e apagou-se, mergulhando a cabana na escuridão total. O viajante sentiu uma presença se aproximando, a respiração fria do além em seu pescoço. Mas antes que pudesse reagir, um brilho azul espectral iluminou a sala. Era a figura, agora mais próxima e mais definida. Seus olhos vazios brilhavam com uma intensidade que transmitia uma mistura de tristeza e urgência. Ajude-nos, sussurrou a voz etérea, ecoando diretamente na mente do viajante. Libere-nos da maldição. Quebre o pacto. Com um último olhar para o diário, o viajante compreendeu que tinha uma missão. Ele deveria encontrar a origem do pacto, entender o ritual que havia selado o destino daqueles espíritos e, de alguma forma, desfazer o que havia sido feito. Sua jornada estava apenas começando. A figura espectral desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando o viajante sozinho na cabana. Ele sabia que a estrada amaldiçoada guardava mais segredos do que ele poderia imaginar, e que cada passo em direção à verdade o levaria mais fundo no desconhecido. Mas ele estava decidido a enfrentar os horrores que surgiriam, a descobrir os mistérios que a chuva e a escuridão escondiam, e, finalmente,